Fala pessoal, voltamos aqui. Agora vamos iniciar aqui nossos conceitos também, né? Da teoria geral da pena, né? A gente já tratou de questão de tentativa, consumados, princípios, erros, tudo mais. E agora a gente vai adentrar na teoria geral da pena, né? E essa teoria geral da pena, ela vai explicar primeiramente no seu conceito básico, né? Qual é a situação, por que existe a pena, né? Por que o Estado tem que punir alguém por algo que ele cometeu. Em primeiro momento, a nossa primeiro pensamento quando a gente fala de pena, a gente pensa peraí, vou botar aqui. A gente pensa na readaptação, na ressocialização do indivíduo que comete crimes. Primeiro ponto que a gente pensa, né? Mas a pena, ela não só pensa na ressocialização, na readaptação do indivíduo, mas ela tem outros institutos que pensam dentro da teoria da pena e trabalham junto para que a pessoa seja punida e para que a pena tenha a sua efetividade de fato do cumprimento. O que são esses? A gente vai primeiro pegar a situação da sanção penal de caráter aflitivo, que é imposta pelo Estado, visando a retribuição social e prevenção. Então, olha só que loucura. A gente pensa só na ressocialização, mas o Estado ele tem que ser retribuído. Ele tem que ter uma retribuição disso aqui também. E ele tem que ter um caráter social e de prevenção, para que outras pessoas também não cometam crimes. Então, olha que loucura. A pena não é só pensando em reinserir o sujeito na convivência normal. Ela pensa também em que pessoas não cometam mais crimes, que as pessoas não voltem a delinquir, que a pessoa que vê a pessoa sendo presa, o Estado mostrando sua força, para que mais pessoas não se encorajem de cometer crimes. Tá? Senão a gente vai virar uma anarquia e aí o Estado não consegue mais controlar. Tá? Então, no princípio geral da pena, a gente já viu alguns deles lá nos nossos primeiros slides, nos primeiros conceitos, e aqui a gente vai voltar a revisitá-los aqui na teoria da pena. Os princípios principais da teoria da pena é a legalidade, né? Já vimos da questão da lei, existir algo na lei que preveja esse tipo de situação para poder punir. Da anterioridade, a mesma coisa, a lei anterior ao fato ser imputado. Da personalidade, eu tenho que ter a persona, né, a ser punida. Eu não posso transcender isso daqui. Eu não posso transcender a pessoa, tá? E no mesmo sentido, a pena tem que ser individualizada. Eu não posso ter a mesma pena para o mesmo crime para 2, 3 pessoas iguais. Por quê? Porque senão eu não estaria individualizando a pessoa. Eu estaria tabelando as penas. Eu botasse, sei lá, vamos lá. Vamos pegar a pena de homicídio qualificado. A gente tem uma pena de 12. Agora, até a questão do feminicídio, alteração legal, a gente vai de 12 até a 40 anos, que é a nova pena máxima do Brasil. Eu não posso pegar todas as pessoas que cometem o feminicídio e jogar aqui, ou jogar numa pena intermediária, sei lá, em 20 anos, todo mundo do mesmo jeito, porque eu não vou estar individualizando as penas, eu não vou estar individualizando as condutas, porque cada pessoa cometeu o crime por um valor, por uma situação, por uma questão pessoal. Então, aqui eu estaria individualizando a pena. Nesse primeiro momento, o direito penal fala que eu tenho que individualizar as penas das pessoas. E essas penas individualizadas têm que ser proporcional, ela não pode ser desproporcional. Então, quando o juiz vai valorar, vai fazer a dosimetria da pena, ele tem que se atentar a essa proporcionalidade. Tá? Então, vamos lá. Superados esses princípios da teoria geral da pena, a gente vai entender quais são os princípios de cumprimento dessas penas, como é que o Estado vai determinar onde cada pessoa vai cumprir tal pena, beleza? Então, vamos lá. A gente tem o cumprimento de pena inicialmente fechado. O inicialmente fechado, vocês devem estar sabendo mais que eu isso aqui, é uma pena superior a 8 anos, tá? Inicia-se no regime fechado. Ah, Alisson, mas eu vi o caso de pessoas que têm uma pena menor que 8 anos que começaram no regime fechado. Existe a previsão legal de pessoas que iniciam a pena em regime mais grave por uma situação pessoal, por exemplo, a reincidência em crimes. A reincidência autoriza o juiz a botar a pessoa num regime mais gravoso, tá? Por exemplo, a pessoa cometeu um crime de pena, vamos lá, de 6 anos, tá? 6 anos. Ela inicialmente, tá passando um GA, vamos lá, 6 anos, né? 6 anos.
6 anos e ela foi colocada no regime fechado, de reclusão. Por que isso acontece? Porque existe a autorização legal de que o juiz, ao ver uma situação de pena que, ainda que seja enquadrada num regime menos gravoso, pode colocá-lo no mais gravoso, pelo fato de ser reincidente, por exemplo, tá bom? Então, em regra, basilar, o regime de pena superior a 8 anos é o fechado, beleza? Vamos lá. Semi-aberto é a pena superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão. Superior a 4 e inferior a 8. Então é o seguinte, aqui o semi-aberto, o regime de semi-liberdade, ele fica períodos preso e períodos do dia solto, tá? Então o regime semi-aberto é basicamente isso, é deixar a pessoa parte do regime fechado, parte do regime aberto. Basicamente é o semi-aberto. Então parte preso, parte solto. Já o aberto, que tem previsão das penas que o crime caiba reclusão ou detenção em penas inferiores a 4 anos, é o regime que a pessoa pode cumprir provavelmente em casa. Na lei, ela prevê a casa de albergado. Não é utilizado no Brasil, muito embora exista previsão legal de um local onde as pessoas vão ficar reclusas, a casa de albergado não existe no Brasil. Então as pessoas normalmente, quando pegam uma pena inferior a 4 anos, elas vão para casa, tá bom? Então, além disso, nós temos as substituições de pena, que é uma substituição de um regime por outro, tá bom? Então, a substituição da pena privativa de liberdade, PPL, pode ser substituído pela pena restritiva de direitos, tá? Quando for até 4 anos em crimes dolosos, em crimes sem violência ou grave ameaça, e o réu não seja reincidente em crime doloso. Olha aí o que eu falei do regime anterior, você poder ser mais grave. Aqui, na substituição da pena, eu também não posso ser reincidente em crime doloso para ter a substituição dessa pena deferida pelo magistrado, beleza? E aí, além dessa substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eu tenho a suspensão condicional da pena, o famoso sursis penal, que é o quê? Que ele suspende a execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 anos, sob condições, se não couber a substituição pela pena restritiva de direitos. Quando não há essa substituição aqui, eu posso suspender a pena, a execução da pena, o cumprimento da pena, quando o réu preencher algumas condições. Vamos supor, a condição de não voltar a cometer crime nos próximos X anos, normalmente é 4 anos. Falar que o réu não pode se encontrar em alguns locais, ele não pode ter... não pode sair em determinado horário, não comparecer a determinados locais para não reiterar, cometer crimes. Então, o juiz ele vai botar algumas condições e o réu seguindo, a pena não é efetivamente cumprida, nem restritiva de direitos, nem restritiva de liberdade. Beleza? Vamos embora. E aí, como é que eu aplico a progressão da pena e a aplicação dessa pena? Tá? Nós usamos no Brasil o sistema trifásico, que são 3 fases. Eu não vou adentrar muito nelas, eu vou falar muito por alto. Existe aqui a nossa previsão legal disso tudo, mas o importante para vocês saberem para a prova de vocês é o seguinte, que isso não mais para a primeira fase, mas muito mais para a segunda. E circunstâncias judiciais, circunstâncias que no caso aqui no nosso direito penal o juiz avalia, são 8 circunstâncias judiciais, elas aumentam a pena base. Que a pena base é aquela que o juiz vai começar a contagem. Se o crime a pena é de 6 a 20, por exemplo, homicídio simples, então o juiz tem que começar inicialmente em 6, esse cálculo, e ir até 20. Então ele pode chegar até 20 anos. Então, mas a pena base ela tem que ser inicialmente no mínimo legal. E as circunstâncias judiciais, elas aumentam essa pena base, a depender das condições que estão lá no artigo 59 do Código Penal. Tranquilo? Beleza. Aqui, galera, aqui é onde vocês vão deitar os cabelos na primeira e na segunda fase da OAB. Por quê? Porque aqui, gente, aqui eu vou ter as nossas circunstâncias atenuantes, que é o nosso super trunfo do direito penal. São as situações que atenuam a pena, diminuem a pena.
não, diminuição não é o termo técnico, mas atenuam, menorizam a questão da punição, certo? E essas circunstâncias atenuantes, elas vão ser cobradas na sua prova de N maneiras, como a confissão, tá? A confissão espontânea, ser menor de 21 anos na data do fato. Isso está tudo lá entre o artigo 61 e 65. Tá? No artigo 65, nas alíneas, vai ter lá todas as causas atenuantes. Tá? As agravantes não interessam muito a gente, como eu falei lá no começo, são prova para advogado. O que nos interessa aqui são as atenuantes. Tudo que for benéfico ao réu, vocês vão observar, tá bom? E a terceira e última fase, as causas de aumento e diminuição de pena. Tá? De novo, vocês estão fazendo prova para advogados, o que vocês têm que focar é nisso daqui, nas causas de diminuição de pena. Porque as diminuições de pena vão ser perguntadas para vocês, se vocês têm conhecimento de todas as causas de diminuição de pena. Tá? Aí, qual é o pulo do gato aqui para vocês verem, para vocês decorarem e nunca mais esquecerem? Tudo que tiver na prova falando que o réu faz jus a alguma coisa, perguntar para vocês, o réu faz jus à diminuição de pena do tráfico privilegiado, do furto privilegiado, e dê uma situação em que visualize esse tipo de hipótese, vocês podem marcar com toda certeza que é causa de diminuição de pena. Porque a FGV não vai cobrar de vocês causas de aumento. A FGV não vai cobrar de vocês agravantes, porque isso não é papel do advogado. O papel do advogado é procurar as atenuantes e as causas de diminuição de pena. Tranquilo? Isso daqui é prego batido e ponto virado. Vamos lá. A reincidência, a prática de novo crime após condenação anterior, isso é muito importante, transitada em julgado, a prescrição de pretensão punitiva não gera efeitos de reincidência, mas a prescrição da pretensão executória, sim. O que eu quis dizer com isso aqui, galera? Reincidência, o que é reincidir? É voltar a cometer crime. Voltou, teve a condenação transitada em julgado, cometeu um novo crime. Então, praticou um novo crime após condenação anterior, reincidente. Aí o slide vai falar para a gente o seguinte, que a prescrição da pretensão punitiva não gera reincidência. Então o Estado perdeu o direito de punir. Gera reincidência? Ele foi denunciado, mas o Estado não puniu? Não. Não gera reincidência, é como se ele fosse primário. E aqui a prescrição da pretensão executória. O Estado puniu, entendeu? Puniu. Ele recebeu a sanção, não prescreveu, mas prescreveu o Estado executar. O Estado não consegue mais executar essa pena. A pessoa ficou solta há muito tempo, o Estado não acha mais ela, e aí pergunta-se, essa prescrição da pretensão executória gera reincidência? Gera. Gera, porque o Estado fez tudo que poderia punir, o cara fez. Ele só não foi achado. Tá? Então, a execução da pena... Ela gera reincidência? Sim. Beleza? Pode cair na prova de vocês. Progressão de pena. Passagem a regime mais gravoso mediante cumprimento de parte da pena. Requisito objetivo. E bom comportamento. Requisito subjetivo. Aqui eu estou falando de progressão. Sair de um regime mais grave para o menos grave. Tá? Então, qual é o requisito objetivo da pena aqui? Primeiro ponto. Isso aqui é tranquilo. É tempo. O tempo de cumprimento é um requisito objetivo para a pessoa progredir para um regime menos gravoso, certo? E o requisito subjetivo é o quê? Requisito subjetivo. O requisito subjetivo é o comportamento, é como o cara faz lá a remissão dele, a questão de bom comportamento. Então, o cara ser uma pessoa boa lá dentro, um cara positivo dentro do sistema carcerário, ajuda ele a progredir de regime, entendeu? Juntamente com o tempo. Então, a pessoa tem que ter o requisito objetivo e o requisito subjetivo para progredir de regime. Beleza? Vamos embora. Concursos de crimes e extinção de punibilidade. O que é o concurso de crimes, galera? Sem muito adentrar, vamos passar bem pincelado isso aqui. Concurso de crime, concurso material, vocês já devem saber disso. Mais de uma ação, 2 ou mais crimes. As penas são o quê? Somadas, soma a pena dos 2 crimes, tá? Concurso formal, uma única ação. Aqui eu tenho mais de uma ação, mais de uma ação. Aqui eu tenho uma única ação
e eu pratico 2 ou mais crimes. Qual é a regra geral? Pena mais grave aumentada de 1/6 até a metade. Peraí, tá tudo embaçado aqui. De 1/6 até a metade. Então, aqui eu também tenho o quê? Um aumento. Eu aumento a pena, certo? E aqui, galera, é o pulo do gato da nossa OAB, que é o crime continuado. Então, tem uma situação de questão que fala que é concurso formal, concurso material e crime continuado. Uma das alternativas, prioritariamente, abram os olhos para o crime continuado. Por que, Alisson, crime continuado? Porque aqui eu tenho mais de uma ação, mais de uma ação de crimes da mesma espécie, em condições de tempo, lugar e modus operandi igual. Então, eu pego a pena de um crime e aumento de 1/6 a 2/3. Aqui é a melhor situação para o réu, tá? Todos aqui têm uma situação que aumenta? Tem. Só que aqui eu pego a pena do mais grave, aqui no concurso formal eu pego a pena do mais grave e aumento. Aqui no material eu somo junto as duas penas. E aqui no crime continuado eu também aplico uma carga de aumento. Só que ela vai até um patamar. Ele tem um patamar de até 2/3. Entenderam? Então, para o nosso crime continuado, que é o crime, certo? Aqui no concurso formal, a gente tem o crime com a única ação. Eu tenho mais de um crime. E aqui, mais de uma ação, 2 ou mais crimes. Então, nas duas hipóteses anteriores, formal e material, eu tenho uma situação que, olhando pela ótica do direito penal, é mais benéfico o crime continuado, porque as outras duas vão prejudicar mais o réu. Beleza? E aí, hipóteses de extinção de punibilidade. Extinção de punibilidade, lá no artigo 107. Né? O Estado perde o direito de punir. O Estado perdeu o direito de punir, não pode mais punir. Quais são os exemplos? Morte do agente, anistia, graça, indulto. O crime deixou de existir, abolício crimes, prescrição, o crime está prescrito, não existe mais direito de punir. Decaiu o direito de punir também. Queixa-crime, por exemplo. Perempção, a inércia da pessoa em tomar uma atitude fez com que o crime não possa ser mais punido. Extinção da punibilidade, artigo 107 do nosso Código Penal. Tranquilo? Vamos embora. Agora, galera, a gente vai começar a adentrar no processo penal. Vamos começar a adentrar no processo penal, na nossa maratona, correria. Vamos correr. O AB tá aí, 2 finais de semana para a gente matar isso aqui, tá? Inquérito policial, o famoso IP. O que é o inquérito policial, galera? Qual o conceito de inquérito policial? O conceito de inquérito policial é o conjunto de diligências da polícia judiciária para apurar infração e autoria, a fim de subsidiar a ação penal. O que é o inquérito policial, galera? É o conjunto de coisas, o conjunto de ações da polícia para apurar alguma coisa, certo? Para que a ação penal, a denúncia, ela tenha suporte, tá? Suporte. Basicamente isso. Características do inquérito policial. É um procedimento o quê? Administrativo, não há judicialização. O processo ainda não virou judicial. Ele é inquisitivo. O delegado é o presidente do inquérito. Ele não abre contraditório nem ampla defesa, tá? Ele é sigiloso. Ele não pode ser dado todas as informações para quem quiser ouvir. Ele é um meio oficial. Eles têm que estar individualizado, documentado. Ele é oficialmente um documento, tá? O oficioso, ele tem um ofício, ele tem um porquê de existir, certo? Ele é indisponível. O delegado não pode dispor do inquérito policial à torta e à direita. Ele não pode fazer o que ele quiser. Ele tem que jogar dentro das 4 linhas. E ele é o mais importante. Isso daqui pode cair na tua prova. Ele é dispensável. Ele não é essencial para a propositura da ação penal, certo? Ele não é necessário, indispensável para o oferecimento da denúncia. E aí, galera, muita atenção. Um processo sem inquérito, ele é processo.
Eu vou para o início do processo da apelação penal. Então, falar, fulano não foi investigado, o Ministério Público ofereceu denúncia. Não é errado. Não é errado. Se perguntar isso na tua prova, não é errado. Tranquilo? Porque ele é dispensável. Beleza? Valor probatório. O inquérito é prova? O inquérito produz prova? Não, o inquérito não produz prova, porque ele tem caráter informativo. Ele serve para indicar para o juiz, indicar para o promotor onde que pode ter uma extração de prova. Ele tem conteúdo meramente informativo. Ele não pode, o juiz não pode, vou até registrar aqui, não, vou botar aqui de novo, marca texto. O juiz o juiz não pode decidir nada se valendo exclusivamente dos elementos do inquérito policial. Segundo o artigo 155 do CPP. Tem súmula, Alisson? Tem súmula. Tem informativo? Tem informativo. Tem jurisprudência? Tem jurisprudência. Tem legalidade? Tem tudo. Tudo que vocês imaginar tem. Falando que o juiz não pode decidir exclusivamente na prova no inquérito policial. Ah, Alisson, isso não vai cair na minha prova. Não vai não, ele vai despencar na sua prova. Ele vai cair assim, à torta e à direita na sua prova. Porque falando que o inquérito produz prova, tá errado. Inquérito não produz prova, inquérito indica, ele informa onde é que pode ter prova. E o juiz, com o contraditório e ampla defesa, por quê? Porque como o inquérito ele é inquisitivo, não existe a possibilidade do delegado, tomar uma providência baseada numa defesa. A defesa não atua inicialmente no inquérito policial. Ele acompanha o inquérito, o advogado acompanha o inquérito. Porém, ele não protocola a peça, ele não faz resposta à acusação, ele não faz apelação no inquérito, ele não faz nada no inquérito, basicamente. Tá? Por quê? Porque não foi formado a tríade, o triângulo, a triangulação processual, que é nada mais é do que juiz, MP e advogado, ainda não foi formado esse triângulo. O juiz ficou aqui em cima da minha cara. Vamos lá, vamos botar aqui. Vou pegar o juiz, o Ministério Público e o advogado. Ainda não está formada essa triangulação processual no inquérito policial. Então não existe possibilidade de o juiz decidir baseado no que está feito no inquérito. Beleza? Tranquilo? Moleza, né? Tá. Prazos para encerramento do inquérito. Em regra, 30 dias réu solto, 10 dias réu preso, exceto na lei de drogas. Vocês vão olhar, na lei de drogas existem algumas exceções, tá? Não vou falar sobre exceções aqui agora. Arquivamento do inquérito policial. Ato privativo do Ministério Público deve ser homologado pelo juiz. Então, delegado não arquiva nada, delegado não decide nada do inquérito policial. Ele recebe ordens. Existe hierarquia? Não, mas o delegado só age quando for necessário. O delegado, ele responde aos requisitos do Ministério Público. O Ministério Público vai pedir as diligências, o delegado faz as diligências preliminares, colaciona no inquérito, mas quem pede mais diligências, quem decide quando vai oferecer ação penal é o promotor de justiça na figura do Ministério Público. Tranquilo, galera? Então, assim, não tem mistério aqui de ação penal. Vamos ver aqui. Ação penal a gente começa depois, mas não tem mistério de inquérito policial. Que o inquérito policial nada mais é do que um conjunto de diligências da polícia para apurar a infração e determinar indicativos de autoria e indicativos de prova. Inquérito não produz prova, inquérito não é decisório, o juiz não pode se valer exclusivamente em inquérito policial. Isso daí, se cair na prova de vocês, não tem como marcar verdadeiro. Falar que o juiz decidiu condenar alguém com a prova exclusivamente no inquérito policial. Porque o inquérito policial não produz prova, não existe a triangulação processual que eu falei aqui, não existe essa triangulação. Então não pode o delegado, o juiz, entender que a pessoa exerceu o direito dele fundamental lá em cima da ampla defesa do contraditório, sendo que não existe contraditório judicial. Esse contraditório nunca existiu. Entenderam? Então é isso, galera. Inquérito policial
matamos aí mais um bloco. A gente vai começar agora o bloco de ação penal, tá? E a gente mata daqui a pouco o nosso processo penal, tranquilo? Então, galera, revisem mais uma vez os outros slides, revisem o material, revisem os artigos que eu falei para ver, tá? E a gente continua daqui a pouco tratando de ação penal, beleza? Um forte abraço e vamos continuar nos estudos aí. Maratona, reta final do Explicando Direito. Vamos para cima. Pessoal, voltamos aí, mais um bloco de direito processual penal. Agora já superamos o inquérito policial e vamos tocar o barco para a ação penal. Ação penal, que nada mais é do que o início do nosso processo penal. Ah, Alisson, é o início da ação, após a ação penal, eu tenho o início do processo penal? Mais ou menos. A ação penal é a petição inicial, né, do direito de pedir do Estado ao Estado, que é o juiz, a aplicação do direito penal de forma objetiva. Então, quem é a pessoa que propõe essa ação penal? É o Ministério Público, artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal. O Ministério Público é o titular da ação penal pública. Pública é do Ministério Público. E aí começa o processo, Alisson? Ainda não, porque o que determina o início do processo é o recebimento dessa ação penal. Quando o juiz recebe a ação penal, a gente tem o início da triangulação processual que eu falei na aula anterior. Então, aí começa a chamar o advogado, chamar o réu, para que ele responda essa acusação que o promotor está propondo, certo? Então, vamos lá. A ação penal, o conceito dela é o direito de pedir do promotor ao juiz para que a lei seja aplicada, que o direito penal seja aplicado de forma objetiva. E qual é a regra? Qual é a regra geral? Que a ação penal pública, ela é incondicionada. A regra é essa. O MP age de ofício. Então, o promotor de justiça ele é provocado, chamado pelo delegado, que é a manifestação de vontade, aconteceu um crime, um flagrante, o promotor recebe esse inquérito, dá a providência necessária, que é a ação penal, mas ele não precisa que ninguém diga para ele o que ele tem que fazer. Ele, de ofício, sem precisar que o juiz provoque ele vai lá e age. Entenderam? E a ação penal, como eu disse, que em regra ela é incondicionada. Em regra, por quê? Porque a maioria das ações penais são incondicionadas. A grande minoria, ela é condicionada, que ela depende da prévia representação da vítima, daquele que teve seu direito, auferido, que teve seu direito prejudicado, certo? Ou a requisição do ministro da Justiça. Isso aqui para cair em OAB é bem difícil, bem difícil. Como eu falei, vocês estão fazendo prova para advogado. Então, o que pode acontecer para vocês? É isso daqui, ó. Ação penal privada, que é quando o Estado transfere o direito para o particular. E o particular procura você, jovem advogado, para que tome a providência, certo? Então, a OAB provavelmente vai querer de você saber quando que é crime de ação penal privada. Então, bater o olho e estudar e aprofundar aqui, galera. Artigo 100, parágrafo 2º do Código Penal, tá bom? Assim como o artigo 44 do CPP, tá? Assim como as questões inerentes à queixa-crime, tá? Tudo vai estar lá. Artigo 41 e 44 do CPP também tem um bocadinho de coisa pra gente ver lá, tá bom? Então tá. A ação penal é regida pela oportunidade e disponibilidade. O promotor tem que ser oportunizado a apuração penal e tem que ser disponível a ele. Os instrumentos do Estado têm que estar disponíveis à disponibilidade do promotor para que ele possa oferecer a ação penal. Então, o promotor pode dispor dessa vontade? Não. Ele tem que ser promotor e ele propor essa ação, tá? Existem também espécies de ação penal. A exclusivamente privada, propriamente dito, e a personalíssima, tá? Que a pessoa pode tomar o direito de tomar uma providência. Por exemplo, nos juizados especiais criminais, a pessoa própria pode ir lá e pedir para que fulano seja punido, tá bom? Sem necessidade de um advogado. E também a subsidiária da pública. A ação penal subsidiária da pública, ela é
deriva da ação penal pública, mas por alguma inércia, por alguma situação em que o promotor não agiu, a pessoa particular vai e propõe a ação penal, beleza? Conceitinho bem rápido, tá, galera, de ação penal. E aí, beleza? Proposta a ação penal, o juiz recebe a denúncia, e aí? Aí se tem a triangulação processual e nós temos a primeira oportunidade de ter os sujeitos processuais, que eu tenho a intervenção de quem? Do juiz, do promotor, que ofereceu a denúncia, e da defesa. Agora eu formei minha triangulação processual, tá? Aqui no processo penal, as partes são sempre, em regra, a acusação e defesa. Não tem muito mistério, tá? E aí, o nosso sistema hoje é o sistema acusatório, o sistema de acusação. Sinto muito. O sistema de acusação. Minha Siri resolveu falar comigo agora. Falei acusação, a Siri achou que eu estava falando com ela. Mas vamos lá. Aqui o sistema acusatório, ele vai prever o seguinte, vai prever a postura de neutralidade do magistrado. O magistrado nada mais é nesse momento que um garantidor dos direitos fundamentais. Lembra dos direitos fundamentais que a gente falou lá em cima? A gente falou dos direitos fundamentais que, contraditória, da defesa, aqui o juiz vai ver esses direitos e vai deixar que os direitos sejam cumpridos. Aqui o juiz vai ter a imparcialidade. E isso é fundamental para que o direito seja aplicado, que é, no caso, a imparcialidade do juiz. Beleza? Juiz das garantias. O juiz das garantias é um novo instituto processual adotado agora no Brasil, tá? Que é um juiz que atua na fase pré-processual. Acredito que isso não vai cair na prova de vocês, é importante saber, mas para a primeira fase, para a segunda fase não é tão importante, tá? Porque, repito, vocês estão fazendo provas para advogados, tá? Então vamos lá. O juiz que atua nas garantias, ele somente é um juiz que garante os direitos fundamentais aqui na fase investigatória. Tranquilo? Beleza. Aí isso aqui já importa um pouco mais pra gente. O juiz instrutor, que é o juiz que conduz a fase processual, após o quê? O recebimento da denúncia. Recebimento. E profere ao final do processo uma sentença, tá? Então, o juiz das garantias e o juiz instrutor nada mais é do que a mesma função de juiz, magistrado, mesmo concurso, só que um está lá na fase pré-processual e o outro está na fase processual. Tranquilo? Sem mistério. E qual o primeiro ato? Após a triangulação processual? Qual o nosso primeiro ato aqui? O nosso primeiro ato no processo é a citação. E a citação, ela tem que ser o que, galera? Vocês já sabem disso, mas não custa relembrar o que a citação tem que ser. A citação, obrigatoriamente, tem que ser o quê? Eita, que a caneta tá ruim hoje. Vou botar aqui embaixo. A citação tem que ser pessoal. A citação tem que ser pessoal, tem que ser na pessoa do acusado. Não pode ter outra forma de citação, senão a citação pessoal. Ah, isso, mas existe a citação por edital. Ah, existe outro tipo de citação. Existe. São citações consideradas fictas, porque elas não chegam à pessoa efetivamente. Mas a regra do processo penal é que a citação, que é o primeiro ato da acusação, ela tenha que ser uma citação pessoal, tá? Para que seja oportunizado o primeiro momento do contraditório. O primeiro momento do contraditório é após a citação. Vamos lá, relembrando, citação real, que é a citação pessoal que eu acabei de falar, citação ficta por edital subsidiária e por hora certa, caso o réu se oculte, tá? Isso aqui pode cair na OAB de vocês. Tipos de citação podem ocorrer. A citação real é a citação pessoal. Citação ficta é a citação por edital. E a citação por hora certa ocorre somente quando o réu se oculta. E detalhe, galera, citação por hora certa é somente quando o oficial de justiça verificar. Tá? Caiu uma questão falando que a parte contrária viu que o réu estava se ocultando e pediu citação por hora certa e o juiz deferiu, tá errado, não pode. Citação por edital, quem determina é quando o oficial de justiça verifica que o réu está se ocultando. Tranquilo? Vamos lá. Princípio da congruência. A sentença deve corresponder aos limites da acusação, gente. Isso aqui é a coisa mais básica do mundo. O juiz pode julgar extra petita, pode julgar ultra petita, pode julgar além daquilo que foi acusado? Não, porque o réu se defende dos fatos. Os réus se defendem dos fatos da acusação.
O réu não pode se defender por alguma coisa que via acontecer, que pode vir aparecer. Não pode. O réu se defende da acusação. Então, ele tem que corresponder à sentença àquilo que ele foi acusado. Nada mais e nada menos. Beleza? Por quê? Porque senão o juiz poderia fazer a emendatio libelli, que ele muda a classificação jurídica, tá? Quando há emendatio libelli, a emendatio é igual lá no processo civil, que vocês também estão estudando, também com os professores aqui explicando, é a mudança, a emenda da inicial, a emenda do libelo acusatório aqui no processo penal. Quando o juiz fala, ó, o que aconteceu aqui não foi o crime A, foi o crime B. Então ele vai dar uma nova classificação jurídica para aquele crime. O juiz pede para o promotor emendar a inicial. E a mutatio libelli, ela ocorre após a recebimento da denúncia, quando surgem novos fatos e exige o aditamento dessa denúncia. O fato novo acontece muito provavelmente na instrução processual e aí o juiz percebeu que o fato, na verdade, por exemplo, vamos lá, o cara é denunciado por furto. Todo mundo achava que o cara tinha furtado. Aí chega a vítima, chega o policial, chega a testemunha e fala o seguinte, não, ele não furtou. Ele empregou violência e grave ameaça à vítima. E aí a gente tem o quê? Essa mudança processual. Então surgiu um fato novo que vai exigir que seja mudado a tipificação penal. E aí o juiz manda o promotor aditar a denúncia, que é a mutatio libelli. Emendatio é quando o juiz manda emendar, antes do recebimento da denúncia, muda a classificação jurídica. E mutatio, quando novos fatos ocorrem e o juiz manda aditar a denúncia. Beleza? Vamos embora. Galera, provas. Provas no processo penal e cadeia de custódia. É assunto um pouco novo, né? Já caíram alguns exames, mas vamos relembrar aqui rapidão. O que é o conceito de prova e quem é o destinatário da prova? Prova nada mais é do que levar ao magistrado elementos do crime para que ele tenha a convicção do que ele vai julgar. Tá? Nada mais é do que o elemento, a prova material, testemunhal, pericial, que é levado ao magistrado para que o magistrado decida se aquele fato ocorreu ou não ocorreu. Tranquilo? O conceito de prova é bem básico. São elementos do crime que é levado em conhecimento ao magistrado. Beleza? Sistema de valoração da prova. Como o magistrado, como o juiz vai valorar essa prova? Pelo livre convencimento motivado. Também acredito que não vai cair tanto na prova de vocês, mas vocês têm que ter consciência disso aí, tá? Por quê? Porque quando você bater o olho na questão e falar que o juiz se convenceu de algo que não está no processo, você vai saber que o juiz só pode valorar a prova pelo livre convencimento do magistrado quando a prova é levada a ele. Então o juiz não pode julgar por achismo, o juiz não pode julgar por ouvir dizer. O juiz julga livremente do seu convencimento pessoal, mas ele tem que ser motivado, ele tem que ser provado no processo, tá bom? E que essa prova deve ser fundamentada. Não pode o juiz basear exclusivamente no que a gente falou lá em cima? Nos elementos do inquérito policial. Já falamos do artigo 155 do CPP. O juiz ele fundamenta a prova com contraditório e ampla defesa. Ele não pode fundamentar a prova por indicativos do inquérito policial. Tá bom? E além disso, essas provas produzidas no processo não podem ser provas ilícitas ou proibidas. Elas não podem ser provas obtidas com violação de normas constitucionais. Lembram lá da primeira aula dos princípios e garantias fundamentais? O juiz não pode, como garantidor da aplicação da lei, se valer de provas elencadas de forma ilícita. Ele não pode bater o martelo, literalmente, baseado numa prova que foi obtida por meio de tortura. Tá? Então as provas têm que ser lícitas e permitidas. Tá? Senão essa prova não pode ser utilizada para uma condenação. Beleza? Essa daqui é famosa demais. A tal da teoria dos frutos da árvore envenenada. Todo mundo já viu falando esse trem. Todo mundo sabe? Não sei. Por isso a gente vai explicar aqui agora. Tá? São provas que derivam de ilícitas. São inadmissíveis no processo penal. Salvo se o nexo causal entre a obtenção da prova não for evidenciado ou a fonte for independente, a prova for obtida de forma independente. Vamos lá, exemplo, Alisson. O que a gente tem de exemplo aí que a gente pode falar? Seguinte, interceptação telefônica. Todo mundo sabe que a interceptação telefônica ela tem que ser chancelada, valorada pelo juiz. Tá? E vamos supor que uma interceptação telefônica é feita
E aí, nessa interceptação, o juiz detecta que fulano, eles estão investigando, vamos supor, um crime que tem a organização criminosa para a gente ter a interceptação telefônica prevista em lei. O juiz está investigando uma organização criminosa que trafica drogas e armas, certo? E aí, nessa interceptação, é percebido que um dos agentes que estão se comunicando fala que matou uma pessoa. Matou uma pessoa, e dessa prova que foi feita de forma lícita, o juiz descobre um novo crime, tá? E dessa prova lícita, ele vai lá e começa a procurar, e testemunha e tudo mais, e descobre o crime. Essa prova foi inadmissível porque o juiz estava investigando um tráfico e descobriu um homicídio. É ilícita? Não é ilícita, tá? Agora, vamos supor nessa mesma hipótese que o juiz autorizou a gravação por 10 dias. No 11º dia, o promotor, sabendo que a autorização já expirou, tá? Já passou dos 10 dias, o promotor vai escutar mais 2 dias. E nesses 2 dias os agentes comunicam que mataram também o fulano de tal. E aí o promotor dessa prova derivada de uma ilicitude vai e denuncia o cara. Aí a gente tem a quebra desse nexo causal aqui. O juiz não pode usar essa prova como lícita, tá? Porque não foi evidenciado por prova e por fonte independente. O promotor só conseguiu essa prova porque houve uma ilicitude anterior. Entenderam? Então, o promotor não poderia se valer. Se tinha outros meios para obter essa prova, tudo bem. Agora, se for exclusivamente na confissão, de uma interceptação telefônica não validada, não prevista no tempo que o juiz determinou, essa prova, ela quebra o nexo causal e ela não tem como ser valorada de forma independente. Beleza? Cadeia de custódia, inserção também do artigo 158A, é um instrumento penal, processual penal, para garantir a integridade dos vestígios, que são o quê? Provas materiais. Lembrando que essa prova tem que ser judicial, tá? Mas aqui, quando a gente está falando de vestígios, de indicativos, a gente está falando de inquérito policial. Então, cadeia de custódia, obrigatoriamente, é no processo penal? Não. Normalmente, ela se encontra no inquérito policial, tá? E aí, o que vai cair na prova de vocês? É isso aqui, ó, a quebra da cadeia de custódia, que resulta em ilicitude da prova. Exemplo, Alisson. Fulano matou outra pessoa e deixou as digitais na arma de fogo. O policial vê aquela arma lá, não toma as devidas cautelas de preservar as digitais dessa arma, ele pega com a mão nua, sem luva, e toca naquela arma. E aí lá na frente, quando for fazer o exame papiloscópico das digitais, verifica-se que tinha outra identidade, outra impressão digital. E essa impressão digital prejudicou o exame da prova. Então houve uma quebra da cadeia de custódia. Essa prova não foi bem acautelada. Esse objeto material, essa arma de fogo, não foi acautelada de forma devida, como previu o nosso Código de Processo Penal no artigo 58A. Então, a quebra da cadeia de custódia que pode cair na prova de vocês vai visar justamente isso, que os elementos informativos estejam preservados. Beleza? Vamos seguir. Provas, agora prisões cautelares e prisão pena. A gente tem que ter em mente isso aqui, tá, galera? Isso aqui despenca na prova de vocês, tá? Quando ocorre a prisão, o que é a prisão inicial? A prisão cautelar, ela é normalmente em flagrante, tá? O que é o flagrante? Todo mundo fala no diacho desse flagrante. O que é flagrante, galera? Todo mundo sabe o que é flagrante? Vou entender como sim, tá? Mas vamos esperar que alguém não saiba. Então vamos lá. O flagrante ocorre quando o indivíduo é pego cometendo algo ou logo após cometer um crime. Lá no artigo 302 tem as possibilidades de flagrante, galera. Flagrante é aquele que o indivíduo é pego cometendo um crime ou logo após, com elementos que constituem ou documentos que provam que ele cometeu esse crime. Está lá no 302, os tipos de flagrante, tá? Flagrante próprio, flagrante impróprio. O flagrante que é feito com meio de documento, o flagrante daquele que é perseguido e preso logo em seguida. Então vocês têm que saber isso aqui na ponta da língua de vocês, tá? É obrigatório para autoridades policiais que a prisão em flagrante seja efetivada com um desses elementares lá do artigo 302, tá? Fora isso, não existe questão de flagrante, beleza? Aí, o que a OAB pode cobrar de vocês? O tal do flagrante forjado, flagrante provocado e o flagrante preparado. São ilegais. Alisson, o que é o flagrante forjado, provocado e preparado? Vamos lá.
Galera, o flagrante forjado é quando você forja uma situação, cria uma situação para que o agente cometa o crime, tá? O flagrante preparado é a mesma coisa. Eu falar, ligar para o traficante, é o policial disfarçado, ligar para o traficante pedindo para ele me vender droga, ele vai lá na esquina, me encontra e me vende, eu preparei uma situação flagrancial para que ele cometa o crime, tá? E isso pode despencar na OAB de vocês e eles são considerados ilegais. Mais na frente a gente vai fazer uma questão disso aí, tá? Decorem bem isso. Tá. Após superada a prisão em flagrante, existe a possibilidade de prisão para prevenir a prisão preventiva, que está lá no 312 e 313 do CPP. Ela é uma prisão cautelar, certo? É uma prisão antecedente a cautelar nesse caso. Ela é antecedente à sentença penal condenatória e ela é cabível em qualquer fase do processo. Não pode ser decretada de ofício. Não pode ser decretada de ofício. E todo ano vocês vão ver uma mudança nesse artigo 311. Todo ano o juiz pode decretar, o juiz tem que ser provocado, o juiz tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Inclusive, não para essa prova de vocês, provavelmente para as segundas fases e primeiras fases do ano que vem, tivemos uma mudança legislativa na questão da prisão preventiva, tá? A gente vai trabalhar isso aí no ano que vem, espero que não com vocês, tá? Vocês vão estar aprovados com carteira na mão e vão vir me cobrar pessoalmente para explicar como que está essa nova regra da prisão preventiva. Fechou? Tá. E quais são os fundamentos para a decretação dessa prisão preventiva? A garantia da ordem pública. Isso aqui é o famoso zorra. Se o cara ficar solto, vai ficar uma zorra. Ninguém vai respeitar ninguém. O cara vai ficar fazendo o que ele bem entender, tá? Então, essa garantia da ordem pública e ordem econômica é justamente para que o agente que é preso em flagrante não cometa crimes. Não, ele solto, ele é um perigo para a ordem pública. Entendeu? Para a conveniência da instrução criminal. É o cara que vai lá perturbar a vítima, vai perturbar as testemunhas, vai encher o saco de todo mundo se ficar solto. Tá? Ou para a aplicação da lei penal. O que é essa aplicação da lei penal? Esse cara, se ficar solto, ele vai meter o pé. Ele vai sair do mundo, vai sumir, ele tem passaporte, tem dupla cidadania. Então, para que eu consiga aplicar a lei penal para esse cara lá na frente, agora, cautelarmente, eu prendo ele. Tá? É um dos fundamentos da prisão preventiva. Beleza? Prisão temporária, acredito que na primeira fase de OAB é muito difícil ser cobrado, mas entender que é uma prisão também cautelar, tá? Que ela pode ser decretada apenas na fase investigativa. Ali, numa prisão preventiva, a gente já viu que pode ser feita ela em qualquer fase, né? Em qualquer fase eu posso ter a prisão preventiva. Na cautelar, na temporária, apenas na investigação. Apenas na investigação. Não existe prisão temporária fora do inquérito policial. Prazo da prisão, 5 dias em caso de crime comum ou 15 dias, 30 dias em caso de crime hediondo. Renováveis por igual período. Não existe na lei uma possibilidade de renovação infinita, mas também não existe uma quantidade de renovações que o delegado pode prever. Toda prisão temporária e prisão preventiva pode ser reavaliada, segundo o artigo 316, na caso da prisão preventiva, e na lei de prisão temporária também. O delegado tem que mostrar para o juiz e para o promotor a necessidade de manter esse cara preso para a renovação dessa prisão. Beleza? Audiência de custódia. Audiência de custódia, onde o juiz tem até 24 horas para analisar a legalidade do quê? Da prisão em flagrante. Então o juiz tem 24 horas, em até 24 horas para analisar a legalidade. Se o cara apanhou, se o cara sofreu, se o cara foi o cara certo a ser preso. E tanto para crimes em prisão em flagrante, quanto para cumprimento de mandado de prisão, tá, galera? A audiência de custódia também é para cumprimento de mandado de prisão, porque o juiz vai avaliar a situação em que o réu for preso, podendo ele decidir pelo relaxamento, deixa eu apagar aqui, pelo relaxamento, pela liberdade provisória, com ou sem fiança, ou pela conversão da prisão preventiva, tá bom? Então, o juiz, a partir do momento que ele é comunicado de um flagrante, ele tem essas possibilidades, tá? Ele converte a prisão, se for legal, se for homologada, relaxa se a prisão foi legal ou concede liberdade analisando as circunstâncias apresentadas a ele, tá bom? Então, vamos lá, para a gente fechar aqui esse bloco. A gente viu as possibilidades de prisão, a gente viu o sistema de valoração da prova, a gente viu os sujeitos e partes processuais, tá?
a gente vai continuar agora e vai daqui a pouco, no próximo bloco, para os ritos processuais. A gente vai entender cada rito de cada momento. E, fechando esse bloco, a gente vai começar a fazer questões sobre assuntos que nós tratamos aqui, tá? E que vocês devem estar bem afiados, acredito eu, que quando for fazer esse exercício aí na casa de vocês, vocês vão saber vocês vão saber responder essas questões, tá bom? Enquanto isso, a gente vai responder juntos e juntos vamos até o final dessa maratona. Beleza, galera? Então, forte abraço e vamos pro próximo, seguindo firme nos estudos, revisem os slides anteriores e vamos para cima. Pessoal, voltamos aqui agora, vamos finalizar nossos ritos, né? Os ritos processuais, falamos de provas, falamos de sujeitos processuais e agora a gente já vai entrar aqui nos ritos processuais, nos ritos que vão nortear a nossa prova da OAB, tá? O que são os ritos processuais? São os procedimentos, nada mais é do que os procedimentos de começo, meio e fim de cada processo. E esses ritos são geridos inicialmente pelo quanto da pena e a natureza do crime, tá? Vamos lá. O primeiro rito que a gente tem aqui é o rito comum ordinário, tá? Ele vai para os crimes com pena máxima igual ou superior a 4 anos. O ordinário, ele vai de pena máxima igual ou superior a 4 anos, tá? Então, o que vai delimitar o rito ordinário é justamente a pena, tá? Rito sumário, crime com pena máxima inferior a 4 anos, tá? Caso não couber o sumaríssimo, que nós vamos ver já já. Então, crime com pena máxima inferior a 4, rito sumário, procedimento comum sumário, tá? E o rito sumaríssimo, que é o rito previsto pela 9.099, são os crimes de menor potencial ofensivo, tá? Crimes que pena não são superior a 2 anos. Moleza, mais fácil que martelar água de cabeça para baixo. Esse daqui admite somente a citação real e pessoal, tá? Não admite a citação editalícia, que a gente viu lá em cima, citação por edital, citação por hora certa. O rito comum sumaríssimo, somente citação pessoal. Beleza? Temos os ritos especiais e outros aqui em ênfase. O rito do Tribunal do Júri, que está lá no artigo 64, inciso 1º do CPP, que julga os crimes dolosos contra a vida. Vamos bater muito em cima desses crimes dolosos contra a vida na nossa segunda fase, aqui no Explicando Direito. Tá? Inicialmente, existem outros ritos especiais, o rito da Lei Maria da Penha, o rito da Lei de Drogas, que são procedimentos, assim como os procedimentos aqui trazidos, que são processamentos diversos. Tá? Cada lei vai ter o seu tipo de processamento. Os ritos comum, ordinário, sumário e sumaríssimo são os principais, e o rito do júri é um crime somente para crimes dolosos contra a vida. Molezinha, galera? Fácil, né? Sem nenhum mistério. No meio dos ritos e dos procedimentos, nós temos também os inconformismos de sentenças e decisões, tá? Que são feitos por meio de recursos feitos pelas partes. Tá? O conceito de recurso é uma nova apreciação daquela decisão ou situação processual com o fito de corrigir, modificar ou confirmar. Tá? Por isso que existe o famosíssimo duplo grau de jurisdição. O juiz ele não pode reavaliar a própria decisão. Em situações de juízo de retratação, sim. Mas, em regra, o juiz que sentencia ele não pode ressentenciar o mesmo processo. Então, vai para um grau superior, para que o grau superior possa avaliar isso aí, que é o que nós chamamos de duplo grau de jurisdição. Belezinha, galera? E que diacho é esse non reformatio impejus? Nunca ouvi falar isso na minha vida, nesse nome, nem tatuado nas costas de alguém. O que é esse non reformatio impejus? É quando apenas a defesa recorre, o julgamento não poderá, por uma razão óbvia, prejudicar o réu. Então, essa possibilidade do recurso em não reformatio impejus é quando apenas o advogado, nós advogados, recorremos e o Ministério Público não recorre e tem um novo julgamento e esse julgamento é prejudicial ao réu. A lei veda, é vedado
a reformatio impedius, mudar, reformar a decisão para prejudicar. Tranquilão? Então vamos embora. Apelação é um recurso. É um recurso cabível quando a sentença definitiva de condenação ou absolvição de um juiz singular ou de decisões do tribunal do júri. O 593 do CPP vai trazer as possibilidades de apelação. Mas, em suma, é isso aqui. É quando é cabível em sentenças de condenação ou absolvição de juiz singular ou em decisões do tribunal do júri. O tribunal do júri tem também, como eu falei para vocês, que a gente vai mais na frente adentrar na segunda fase no tribunal do júri, nesse rito especial, que tem caído em questões da segunda fase bastante, em que, no próprio artigo 593, no seu inciso 3º, e as linhas de A até D, esse D está ótimo, de A a D, a gente tem as possibilidades de recurso de apelação no tribunal do júri, tá? Que são diferentes do 593, inciso 1º, que é esse daqui, que é a apelação no rito comum. Tá? Então, a apelação no rito do júri, ela é um pouco diferente. Ela tem possibilidades estritas nas linhas de A a D. Beleza, galera? Então, falando em estrito, nós temos o famoso recurso em sentido estrito rese. O rese, que é usado para impugnar, passa em cima, impugnar, passa em cima de novo, decisões interlocutórias taxativamente previstas. Então, o rese só tem algumas hipóteses que estão lá no artigo 581 do CPP. No artigo 581. Então, no artigo 581 vai trazer as hipóteses do rese, que estão elencadas lá, nada mais, nada menos que aquilo. Tá bom? Ele possui efeito regressivo. O juiz pode, Alisson, pode reformar a decisão. Alisson, mas você não me falou. Você não me falou que o juiz não poderia julgar novamente? Falei. E não está errado. Agora, no recurso em sentido estrito, existe uma coisa chamada de retratação. Se alguém falar mal da minha letra, não vai passar na OAB. E eu estou jogando isso para todos vocês. Quem falar mal da minha letra não vai passar na OAB. Deu para entender que é retratação aqui, né? Não deu. Mas vamos lá. No rese, existe a possibilidade do juízo de retratação. O juiz ele pode se retratar, falar, olha, realmente aqui eu errei nesse ponto e vou voltar atrás. Mas é diferente, gente, daquele juiz que confirma que acertou e vai reavaliar a prova. Ele não pode fazer isso. Tem que ter o duplo grau de jurisdição. Ele não pode reavaliar a própria decisão. Ele pode se retratar, mas reavaliar do zero ele não pode. Ele pode cometer equívocos, lógico que ele pode. E isso o recurso de distrito prevê esse efeito regressivo, tá bom? Na mesma esteira, bem parecida ao primo do recurso de distrito, é os embargos de declaração. Esses daqui, eles não podem ter esse efeito aqui. Cadê? Efeito modificativo. Eles não podem, deixa eu estar no slide anterior. Não, está nesse aqui mesmo. Eles não podem ter, eles, embora tenham uma nova apreciação da decisão, ele não pode não ter o fito disso aqui, ó, de modificar. Ele tem o fito de corrigir. Ele corrige uma decisão ambígua, omissa, obscura, contraditória ou que contém um erro material. Esses embargos de declaração, ele visa corrigir algo, não modificar. Não existem embargos de declaração com efeitos modificativos. Eles têm efeitos corretivos, tá? Então, ele vai alterar algo que está fora do padrão, que o próprio juiz pode reconhecer que está fora do padrão. Entendeu? Então, isso é a parte de recursos que está lá no nosso CPP. Beleza? Simbora! Alisson, e essas ações autônomas de impugnação? O que é isso? Não é recurso, tá? Já adianto para vocês que não é recurso. Já ouvimos falar da revisão criminal? Galera da segunda fase aí, ó, que está estudando também já, pensando na segunda fase. Revisão criminal, uma das peças, mas ela não é recurso, galera. Ela não é recurso, é um meio que extraordinário para rescindir a sentença com trânsito em julgado. Então, olha aqui, isso aqui é importantíssimo.
Vamos marcar isso aqui como muito importante. Vou marcar nem de amarelo, vou marcar de vermelho. Isso daqui, ó, é necessário para que eu faça a tal da revisão criminal. Eu necessito de trânsito em julgado. Para revisão criminal, rever a sentença, eu tenho que ter o trânsito em julgado. E o legal é que esse trânsito em julgado, diferente dos recursos, ele não tem prazo. Não existe prazo para apreciação da revisão criminal. A revisão criminal, ela é a qualquer tempo, é somente após o trânsito em julgado. E não existe um prazo de 10, 15, 20, 30 anos, inclusive sendo possível revisão criminal de pessoa que teve a pena extinta pela morte. A família pode entrar com revisão criminal pedindo a revisão por aparecer uma prova nova que essa pessoa é inocente, para limpar a honra da pessoa que morreu. Entendeu? Por isso não existe prazo na revisão criminal. Tranquilo? Habeas corpus, outra ação autônoma de impugnação. É uma ação constitucional, para garantir a liberdade de ir e vir. Isso na possibilidade preventiva e libertatória. Preventivo, aquela possibilidade que pode vir a acontecer, uma ameaça de um cerceamento de liberdade. E libertatório, quando a coação, a prisão, já foi praticada. Beleza? O habeas corpus não substitui recurso próprio, mas a ordem de habeas corpus pode ser concedida de ofício em caso de constrangimento ilegal manifesto. Tá? Sem adentrar muito ao mérito, o habeas corpus ele não é um recurso, ele não pode servir como uma apelação, como um reze, mas a ordem de habeas corpus que é concedida normalmente em forma liminar pode ser de ofício, caso o juiz, desembargador ou autoridade veja que o constrangimento é ilegal, gritante, tá? O manifesto, ênfase para o manifesto aqui, tá bom? Mandado de segurança, não vejo tanta propriedade para a gente não entrar tanto. Ele não altera questões de habeas corpus e revisão criminal. Ele é uma tutela de garantir direito líquido e certo, tá? De modo que não tenha restrição de liberdade. Tá bom? Garantir acesso a alguma coisa, tudo mais. Então, pode ser por meio de mandado de segurança. Tá? Você deve ter como exemplo o delegado que se nega a dar vista aos atos do inquérito, contrariando súmula vinculante, direito líquido e certo. Beleza? Agora, galera, vamos parar um pouco de material e vamos praticar o que nós aprendemos aqui hoje. Tá? Totalmente não temos as questões a prática mesmo do direito materialmente propriamente dito nessa nossa reta final, nessa nossa maratona, mas a gente, por vocês terem passado por outros estudos dentro de sala de aula e em casa, vocês estão aptos a responder essas questões aqui. Vai ter algumas questões que nós tratamos aqui em cima, de direitos, garantias, provas e tudo mais, tá? Vamos lá? Vamos lá, vamos pegar aqui o colorido aqui, o nosso marca-texto amarelo. Pretendendo causar unicamente um crime de dano, tá? Crime de dano previsto no artigo 163 do CP, em determinado estabelecimento comercial, após discussão com o gerente local, Bruno, influenciado pela ingestão de bebida alcoólica, lembram da embriaguez que nós falamos? Vamos ver se vocês vão acertar agora. Arremessa uma grande pedra em direção às janelas do estabelecimento. Então, nós temos aqui a conduta Lego, né, que a gente tratou, encaixando a ação ao resultado. Então, ele arremessou a pedra, visando quebrar a janela do estabelecimento, ok? Todavia, sua conduta imprudente fez com que a pedra acertasse a cabeça de Vitor. Olha aí, uma ação que, galera, é imprudente. Nós já vimos que a imprudência está onde? Vocês sabem? Sabem sim, porque vocês estudaram os slides. Vitor, que estava jantando no local com sua esposa, causando a sua morte. Então, Vitor morreu pela ação do nosso amiguinho que bebeu, Bruno. Por outro lado, a janela do estabelecimento não foi atingida, permanecendo intacta. Preocupado com as consequências de seus atos, após o iniciamento realizado pela autoridade policial, Bruno procura seu advogado para esclarecimentos. Aí pergunta a questão, você, na condição de advogado, considerando, olha como a FGV ama vocês. Olha como a FGV quer que todo mundo vire advogado. A FGV já deu, na própria consideração aqui,
para vocês para onde vocês devem ir. Olha que legal. Considerando a ocorrência de resultado diverso do pretendido pelo agente, o advogado de Bruno deve esclarecer. Tecnicamente, será responsabilizado pelas seguintes práticas criminosas. Então, vamos lá. Ele traz na alternativa A o homicídio culposo e tentativa de dano. Tentativa de dano em concurso que? Material. Lembra que a gente falou sobre concurso material, concurso formal aqui no continuado? Ademais, que nós não entramos muito ao mérito, mas vocês sabem, que vocês estudam pelo Explicando Direito, aqui na sala de aula, vocês sabem o que é a diferença de concurso formal, material e crime continuado. Alternativa A. Foi um homicídio culposo, sem intenção de matar, somado mais o crime de dano, artigo 63, alternativa A. Alternativa B. Homicídio culposo apenas. Homicídio culposo apenas. Homicídio culposo apenas. Alternativa C. Ninguém viu a resposta, né? Alternativa C. Homicídio culposo e tentativa de dano em concurso formal, que também sabemos que soma, aqui no caso aumento de pena. Ou homicídio doloso apenas, com possivelmente a questão de dolo eventual, que ele desprezou o resultado, ele jogou a pedra lá para dentro e assumiu o risco de matar. E aí, galera, qual a alternativa correta? A alternativa correta é a alternativa B. Todo mundo acertou, não porque eu passei o slide sem querer, mas porque vocês são inteligentes e vocês estudaram. Mas por que, Alisson? Homicídio culposo apenas. Por quê? Vamos explicar. O homicídio culposo é aquele que o caboquinho não tem a intenção de matar. Então, a própria questão fala para a gente que o cara atingiu o resultado diverso do pretendido. Por quê? Porque sua conduta foi o quê? Imprudente. E o que é imprudência, gente? É um dos três pés do nosso tripé do crime, da culpa. Onde nós temos a imprudência, a imperícia e a negligência. No caso, a questão já falou que ele foi imprudente. Olha aqui a resposta para vocês. Ele está dando a resposta. O homicídio foi culposo. Nas três primeiras alternativas, na A, na B e na C, eu estou falando de culpa. Então, se tem imprudência, tem culpa. Então, essa alternativa D aqui, de cara, lendo a questão, eu já desprezo. Eu nem preciso olhar a alternativa D. Por quê? A imprudência não está no dolo. A imprudência está na culpa. Tá? O dolo, ele tem o dolo eventual e o dolo direto, como já vimos. Mas a imprudência não está no dolo. Então, essa questão aqui, a D, já está errada. Vamos para as outras? A alternativa B é a resposta correta. Homicídio culposo e tentativa de dano. Os dois aqui, tanto a A quanto a C, tratam de homicídio culposo e tentativa de dano. A primeira opção fala em concurso material. Já vimos que o concurso material são várias condutas, vários resultados. E o concurso formal é uma conduta com vários resultados, certo? Aqui, a primeira opção, a gente já viu que com uma ação só não poderia ser. Ou com várias ações não poderia ser. Se ele só arremessou uma pedra, o concurso material aqui já está descartado. Não tem como, certo? Então, a alternativa D e a alternativa A, de cara a gente já descarta. A alternativa C, em concurso formal com tentativa de dano. Por que tentativa? Porque o crime começou, mas não se consumou. Mas a tentativa só é punível quando, já vimos lá em cima, quando por circunstâncias alheias à vontade do agente ele não atinge. A circunstância alheia aqui não acontece. Por quê? Porque as janelas do estabelecimento, cadê? A janela do estabelecimento não foi atingida. O que foi atingido foi a cabeça do cara. Então ele mirou na janela e acertou na cabeça. Tá? Aqui a questão não fala em questão de erro, mas aqui há uma ação imprudente. Então não há tentativa de dano. Porque a imprudência dele foi jogar a pedra. E o crime que ele conseguiu atingir foi somente o homicídio culposo. Por quê? Porque as janelas ficaram intactas. Então, essa questão, alternativa B de bola. Beleza? Simbora. Durante escuta telefônica, olha, falando disso aqui hoje, hein? Escuta telefônica definida para investigar organização criminosa destinada ao contrabando de armas. Também vocês vão ler lei de organização criminosa, onde é previsto a interceptação. Obtiveram informação que Marcelo recebia naquele dia grande quantidade de armamento.
grande quantidade de armamento, que seria repassada para Daniel, chefe de sua facção. Que a gente já tem hierarquia entre chefe de facção. Diante dessa informação, policiais se dirigiram até o local combinado. Após informarem a autoridade policial, comunicou ao juiz, e eles acompanharam o recebimento do armamento por Marcelo. Então a polícia está lá na campana, optando por não prender naquele momento, pois aguardariam que ele encontrasse o chefe da organização para então prendê-los. De posse do armamento, Marcelo se dirigiu ao encontro de Daniel, que repassou as armas contrabandeadas. Então ambos foram surpreendidos e presos em flagrante pelos policiais que monitoravam a operação. Encaminhados à delegacia, os presos entraram em contato com o advogado para esclarecimentos. Com base nos fatos narrados, o advogado deverá esclarecer aos seus clientes que a prisão em flagrante foi efetuada pelos policiais. Foi o que, galera? Ilegal, porque o flagrante foi esperado. Legal, porque foi um flagrante preparado. Legal, porque foi flagrante retardado. Ou ilegal, isso aqui vai ficar igual, ou ilegal, pois a conduta dos policiais dependeria de prévia autorização judicial. E aí? Vou dar um tempo para vocês pensarem. Dá pause. Pensou? Então bora responder. Resposta correta, letra C de casa. A prisão foi legal, galera. Foi legalzíssima. Por que, Alisson, que a prisão foi legal? Porque, olha só, o policial, no momento de optar em não prender, ele está vendo o crime acontecer. Ele espera que o crime de tráfico de armas se consuma. Porque ali a gente somente tem, nesse primeiro momento aqui, quando o Marcelo está com o armamento, antes de passar para Daniel, ele está cometendo aqui o crime, eu não sei se a arma de uso restrito é permitido, mas em regra do artigo 16 ou artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, que é portar arma, aí de uso restrito, de uso permitido, isso a gente vai ter que ver na questão, que a questão não dá essa informação, mas ele ali está cometendo o crime de portar arma de fogo, de forma ilegal, beleza? Os policiais estavam investigando um contrabando de armas, então, para contrabandear as armas, tem que ser necessário que Daniel e Marcelo se encontrem e repassem essas armas, tá? Então a questão já começa a dar a resposta para vocês. Mas olha, só a questão pergunta somente da legalidade e ilegalidade da prisão. Vamos lá? Por que a prisão aqui, a alternativa C, se trata de prisão legal? Voltando ao que eu acabei de falar. A letra A, ela fala de flagrante esperado. Já vimos lá em cima que o flagrante esperado é aquele flagrante que a polícia está vendo o crime acontecer e não toma providência. Eles esperam que o crime aconteça, certo? Só que, para isso acontecer, a polícia planta uma situação, um cenário, que ele também se confunde com o flagrante preparado, que também é praticamente a mesma coisa. Onde aqui, os policiais, além de esperar, eles criam a situação flagrancial. É o cara que manda o cara vender droga para ele, o policial que pede para o cara trazer um delivery de droga para ele. Então, ele prepara uma situação flagrancial. O esperado é a mesma coisa, são flagrantes ilegais. Então, aqui, o esperado a gente já não tem, porque eles não esperaram, porque o flagrante está acontecendo, porque ele está portando arma. Então, essa questão já está errada. A B fala que o flagrante é legal, isso está correto. Mas ele está legal porque o flagrante foi preparado. Sabemos que o flagrante preparado é ilegal. Então, a alternativa B não pode ser. A alternativa B é impossível de ser, porque o flagrante preparado ele é ilegal. A alternativa C, flagrante retardado, o flagrante esperado. Isso é legal, galera. Pode acontecer sim, tá? E a letra D está errada porque fala que a conduta policial dependeria de prévia autorização judicial. Não precisa. Ali a questão ainda traz uma situação de autoridade policial, comunicar ao juiz, mas isso aqui não é necessário para o flagrante. Tranquilo? Vamos embora. Arthur resolveu furtar na linha férrea de sua cidade fios, cabos de eletricidade na linha férrea, para revender o cobre clandestinamente. Contudo, após iniciar o corte para retirar o fio de cobre, foi surpreendido pelo trem, que o atropelou, vindo a sofrer amputação dos membros inferiores. Arthur foi denunciado pelo crime de furto consumado. A pergunta é, como defesa, deve ser reconhecida a tentativa correspondente à diminuição de pena, já que o delito não chegou a se consumar.
Pode ser reduzida a pena diante do arrependimento posterior, uma vez que em razão de Arthur perder suas pernas. C. Arthur deve ser absolvido, pois está diante de um crime impossível, por absoluta ineficácia do meio que ele pregou. D. Arthur deve ser beneficiado com perdão judicial, diante do sofrimento que lhe foi causado pelas pernas amputadas. E aí, galera, qual a resposta correta? Vamos ver? Alternativa A. Arthur deve ser reconhecida a tentativa com a diminuição de pena, porque o ato não chegou a se consumar. Galera, para a gente acelerar, o furto requer posse mansa e pacífica da coisa. Arthur iniciou o corte dos fios, ele não conseguiu se assenhorar, possuir esses fios para si. Então não tem uma possibilidade de apropriação. O furto requer essa apropriação. Então o crime sequer chegou a consumar. Beleza? Vamos ver as outras alternativas aqui para a gente matar? Pode ser reduzido por razão do arrependimento posterior. Não existe arrependimento posterior nesse caso, porque ele não se arrependeu. Ele parou de não cometer o crime porque ele foi algo alheio à sua vontade, que no caso é a tentativa, amputou suas pernas. Então não tem que se falar de arrependimento. Arthur deve ser absolvido por estado de crime impossível, porém absoluta ineficácia do meio. Ele botou o meio correto, ele só perdeu as pernas. Mas ele estava com a tesoura, um alicate, alguma coisa para cortar o fio de cobra. A questão fala isso pra gente. Ou Arthur deve ser beneficiado com perdão judicial diante do sofrimento. Não existe modalidade legal disso aqui ser amparado pelo direito. Beleza? Então, a alternativa A. E, por último, Paulo estava desempregado, precisando de dinheiro, quando, dentro de um metrô, avistou uma mulher com uma bolsa entreaberta e a carteira à mostra. Paulo decide pegar a carteira sem que ninguém visse. Crime de furto aqui. Durante a empreitada criminosa, Paulo inseriu a mão na bolsa da mulher e segurou a carteira. Porém, com a crise de consciência, Paulo decidiu, por livre e espontânea vontade, não prosseguir com a empreitada criminosa. Diante dos fatos, qual o benefício? Então, aqui a questão já fala que tem um benefício a ser feito pelo Paulo. Qual foi o benefício aqui que nós temos, gente? Arrependimento posterior? Desistência voluntária? Tentativa de crime ou arrependimento eficaz? E aí, qual a resposta correta? Pensaram? Deu pause? Respondeu em casa? E aí, qual a resposta? Vamos ver? Estamos com um clássico de almanaque de desistência voluntária, galera. Paulo não chegou a pegar a carteira. Ele tentou pegar a carteira. Na verdade, não tentou. Ele botou a mão na bolsa e segurou a carteira. Botar a mão na bolsa e segurar, até então não há crime algum. Mas com a crise de consciência de forma o quê, galera? Livre e espontânea. Ninguém tomou ele, ninguém pegou ele no flagra antes de retirar a carteira. Ele, porque ele quis, desistiu de prosseguir com a empreitada criminosa. Então, a questão correta é a desistência voluntária. O arrependimento posterior não se aplica ao caso. Por quê? Porque ele não chegou a subtrair e depois devolver. Ele nem chegou a subtrair, ele parou o prosseguimento do crime. Tentativa também não há. Não, então arrependimento posterior está errado. Tentativa também não há. Porque a tentativa requer que seja feito algo alheio à vontade do agente. Então, algo externo impediu que o crime se consumasse. Tá? Então, a única dúvida que poderia existir aqui é entre a alternativa B, que é a correta, e a alternativa D, que é o arrependimento eficaz. Não seria o arrependimento eficaz, porque o arrependimento eficaz exige que exista algo consumado. Então, por exemplo, o arrependimento eficaz, eu atiro em alguém, vejo a pessoa morta, vai morrer, tá? Independente de morrer, eu pego e levo ela para o hospital. Entendeu? De uma forma eficaz, eu não quero que aquele resultado se produza. Nesse caso, a gente não tem essa possibilidade do arrependimento eficaz. Então, a questão D também está incorreta. Então, é isso. Ainda tem mais uma? Mais uma, então, para a gente finalizar. Célio, inconformado com o término de casamento de 10 anos com sua esposa, passou a perseguir em locais habituais, passou a perseguir em locais de trabalho, além de mandar e-mails por meio de contas de terceiros. Natália procurou a delegacia da mulher e reportou os fatos, imputando por perseguição. Vimos isso aí também. Ao tomar conhecimento da acusação, Célio autorizou seu advogado a entrar em contato com a advogada de Natália para tentar algum acordo com a vítima. Depois de negociação, Natália decidiu não prosseguir com a execução, com a acusação.
Pergunta-se, Natália poderá se retratar, alternativa A, Natália não poderá se retratar da representação, em razão do crime ser de ação penal pública incondicionada. Natália poderá se retratar da representação a qualquer momento, desde que antes do trânsito em julgado. Natália poderá se retratar por meio da representação, desde que faça antes do oferecimento da denúncia, em audiência especial designada para esse fim. Natália poderá renunciar da representação, desde que faça antes do recebimento da denúncia, em audiência perante o juiz e membro do Ministério Público. E aí, galera, pausou? Ouviu? Vamos para a resposta? Resposta clara, letra D. Natália poderá renunciar da representação, desde que faça antes do recebimento da denúncia, em audiência própria para isso, que o rito prevê, audiência de justificação. Fiz igual. Justificação. Tá? A não poderia, porque a ação penal aqui não é pública e incondicionada. Tá? Não é. O crime de stalking não é. Ela é condicionada à representação. Essa questão do trânsito em julgado não pode se retratar, porque o crime já vai ter transitado, a sentença já vai ter acabado, não tem mais o que fazer. E a letra C, Natália, antes do oferecimento da denúncia, em audiência designada para esse fim. Essa daqui também está errada, pelo simples fato de ser somente perante ao Ministério Público. Tem que ter um juiz e Ministério Público. Essa é a diferença, a questão peguinha demais. Por um detalhe, você pode errar essa questão. Beleza, galera? Então, finalizamos a nossa maratona de Direito Penal e Processo Penal. Espero que todos vocês tenham feito um estudo muito aprofundado dessa matéria, que essa maratona seja somente para esclarecer alguns pontos. E se houver alguma dúvida, que seja esclarecido nesses slides, nessa nossa aula. Tá bom, pessoal? Agradeço demais a oportunidade de estar aqui e estar ministrando essa maratona para vocês. É minha primeira aula no curso. Espero ver vocês na segunda fase. Tá? Então, boa sorte, boa prova agora, daqui 2 semanas. Controle a ansiedade e vamos conseguir essa aprovação. Espero vocês todos na segunda fase em penal, beleza? Forte abraço, galera. Até mais.